E aí, seus containers, beleza? Aqui quem fala é o Kai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, continuando do vídeo passado, onde eu expliquei para vocês o que era o Docker e como que ele funcionava ali por debaixo dos panos, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre imagens e containers, tá? Vou começar desenhando aqui só para ensinar, só para poder explicar para vocês, tá? Basicamente, as images, né? Elas são receitas de como um container deve ser, tá? Depois de você ter feito uma ou mais imagens corretamente, né? Porque tem uma ordem a ser seguida, você pode buildar essas imagens, logo você gera containers. E os containers, eles contêm tanto as bibliotecas quanto as camadas do sistema operacional e o seu código em si para poder executar. Então, basicamente, as images, elas são receitas de como o seu container ele deve ser. Caso você não mude a imagem, sempre que você rodar o comando, sempre vai criar um container do mesmo jeito, porque a receita ela não mudou, entendeu? Então agora vamos vir aqui pro VS Code, né? Eu criei aqui uma nova pastinha aqui do vídeo sobre Docker, né? E eu vou explicar aqui para vocês sobre Dockerfile, Docker Compose e .docker ignore, tá? Começando pelo mais básico, o .docker ignore, ele é como se fosse o .git ignore. Esse é um arquivo onde você define quais pastas ou arquivos não devem ir para dentro do seu container quando ele estiver buildando e construindo o container. Então, basicamente, o que você coloca aqui? Node modules, é, slint, rc, prettier, rc, entre outros arquivos, vai depender, né, do seu projeto, do que você estiver mexendo, tá? E isso trabalha em conjunto com o Dockerfile, tá? Gente, prestem bastante atenção, por favor, tá? Porque realmente é importante que vocês entendam. Caso não entendam, por favor, deixe nos comentários que ou eu vou explicar para vocês no próprio comentário, ou eu vou sugerir algum outro vídeo que talvez os meus exemplos eles não tenham sido bons, né? Mas que talvez outros vídeos tenham exemplos melhores e a didática, né, você entenda melhor do que com a minha, tá? Mas eu acredito que eu vou explicar de uma forma bem bacana e você consiga entender, ok? Então, primeiramente, no Dockerfile você tem que dizer qual imagem baseado, né, em qual imagem, qual sistema operacional você vai querer que o seu programa rode, né? Então, como a gente está mexendo com JavaScript, eu vou colocar aqui. A primeira instrução tem que ser, tá? É obrigatório. From, eu tô aqui com a minha colinha do lado, tá? Node 2.20, tá? Por que Node? Né? Você não falou sistema operacional, Caio? Então, quando a gente coloca Node, existe um site que se chama Docker Hub. O Docker Hub, ele é onde as pessoas colocam, né, as imagens delas de container. E se a gente procurar aqui por Node, a gente vai achar aqui o repositório, né? E aí vocês vão ver aqui que tem inúmeras versões do Node, né? E aí versões mais slim, menores e tal, mas por enquanto a gente não vai se preocupar com isso, beleza? Então, você pode vir aqui e procurar uma versão do Node que você queira e usar, né? Mas voltando, por que Node sendo que a gente vai usar um sistema operacional? Por quê? Quando eu coloco Node, ele baixa já uma versão do Linux,
ele já tem o Node instalado dentro dessa imagem base, né? E aí os dois pontos e o, o, o número, né? Significa a versão do Node que eu quero. Então vamos recapitular, tá? From Node, Node por quê? Porque já tem uma imagem base do Linux com o Node instalado. Então eu não preciso fazer tudo na mão. Eu consigo já usar uma coisa, um container que já existe e só colocar minhas coisas dentro, ok? E dois pontos é a tag, né? E o número 20 é a versão do Node que eu quero usar, tá? A gente pode usar também a pasta workdir. O que é workdir? Eu vou falar basicamente em qual pasta que eu quero trabalhar no dentro do meu Linux, né? Que vem aqui dessa imagem Node. Normalmente, tá? Depende muito do seu caso, mas eu gosto e sempre usei, né? Aonde eu trabalhei, a pasta barra app. Para mim funciona tranquilamente, nunca deu pepino, mas vai depender também do seu caso, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte: tem o comando copy, que o próprio nome fala, né? Que ele copia o que está na máquina host para qual pasta dentro do container. Então, basicamente aqui eu passo o parâmetro, né? O que eu quero copiar. Então, por exemplo, eu posso copiar ponto que é a pasta atual, onde está o contexto aqui do meu Docker, né? E eu posso passar para dentro de ponto. Mas por que ponto, né? Vamos pensar aqui. No Linux, o ponto significa a pasta atual. Mas qual que é a pasta atual? A pasta atual é a workdir, que é o barra app. Então eu estou copiando tudo que está dentro dessa pasta para dentro de barra app, porque eu já estou lá dentro de barra app, ok? Por enquanto isso aqui não vai pegar nada, né? Vai só pegar o Docker file e o Docker Compose aqui, e aí a gente pode rodar um outro comando que é o run, tá? O run é que comando você quer executar dentro do seu container. Existe uma diferença entre run e o comando cmd, tá? A diferença entre os dois é que o cmd você só pode executar uma vez dentro de uma Docker image, de um Docker file, né? E o run você pode executar várias vezes, né? Você pode colocar run um comando, run outro comando e por assim vai, beleza? Então, ok. Normalmente as pessoas usam esse comando aqui para instalar algum tipo de pacote, por exemplo, npm install e npm build para poder fazer o build das suas aplicações, né? E o cmd geralmente é o comando onde vai executar, né, o seu projeto em si, tá? Eu vou fazer, na verdade não vai ser agora, tá? Mas acho que deu para vocês entenderem, né? São assim, é bem básico isso aqui. Caso não tenha entendido, volte um pouquinho mais, tente rever de novo, entender novamente. Caso não tenha entendido, deixe nos comentários que eu vou tentar responder, senão eu linko algum outro vídeo que tem uma explicação que talvez você entenda melhor, beleza? Então, ok. Dockerfile vai ser a partir do Dockerfile, não sei se vocês entenderam, que a gente vai criar um container já com o Node instalado, entendeu? Beleza. E com todos os arquivos necessários. Agora, Docker Compose, tá? O que é o Docker Compose? Quando você está rodando, quando você quer rodar um container, né?
O Docker por si só já tem vários comandos que você pode configurar, por exemplo, porta de execução, né, volumes. Porta de execução, por exemplo, você está rodando uma aplicação e você precisa configurar uma porta para que o mundo conecte-se com a sua aplicação, que você consiga fazer requisições ali nela. Então você precisa setar uma porta, né? E para setar essa porta, você precisa usar o comando expose, tá? Expose, e aí normalmente as pessoas colocam porta 3000, ok? Deixa eu ver o que mais. Tá, e aí você pode usar a CLI normal do Docker. Só que isso é muito custoso, porque você tem que digitar muita coisa, né? Então o Docker Compose ele veio para ajudar a otimizar e orquestrar, por exemplo, caso você queira subir dois containers que tenham volumes que exporte portas, né? Fica um comando muito grande para você poder trabalhar. Então o Docker Compose vai ajudar a gente, tá? Deixa eu abrir aqui a minha colinha. Tá, beleza. Então primeiro a gente precisa setar uma versão do Docker Compose, tá? E a gente começa com version. Eu vou usar aqui a versão 3.8, que é atualmente a versão mais atual. Por quê? Mas por que 3.8, Caio? Porque as versões do Docker Compose, elas têm relação direta com a versão do Docker que está instalado na sua máquina. Então, no próprio site do Docker, tem como você ver qual versão do Docker Compose é compatível com qual versão do seu Docker. Então, fiquem atentos a isso, beleza? Não eu não tirei 3.8 da cartola, sabe? Tem uma razão. Justamente porque nós vamos ver umas features muito legais aqui nesse vídeo, tá? E aí a próxima coisa que a gente vai configurar são os services, tá? Os services, eu vou chamar ele aqui de, no caso, o service, né? Vou chamar ele de app. E caso você não conheça essa extensão de arquivo e por que eu estou escrevendo dessa forma estranha, é um arquivo YAML, é um arquivo declarativo, né? Onde você coloca tem um padrão de escrita um pouco diferente dos outros arquivos, onde você vai escrevendo em cascatas. Por exemplo, tudo que eu escrever com uma indentação para frente está dentro do que está aqui fora, entendeu? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, por exemplo, container name e colocar app, né? Esse container name ele está referenciando a esse nome de service que eu coloquei aqui, beleza? E vai se chamar app, né? Então vou colocar aqui build, tá? E aí o build com o context ponto e dockerfile, estou setando aqui o nome do arquivo para Dockerfile. Por quê? Tá? O build nada mais é do que aonde que a sua aplicação vai achar o código para puxar do sistema host para ir para dentro do container, fazer basicamente um copy ali, que é o que está dentro, né, justamente aqui, né, como a gente escreveu. E aqui eu estou setando o Dockerfile. Você não precisa fazer isso se o seu Dockerfile estiver junto aqui com o Compose, for uma coisa mais simples, né? Você pode simplesmente substituir isso aqui por ponto, que já vai funcionar também. Ele vai entender que o contexto é a própria pasta que você está, tá? A image eu não preciso setar. E aí uma coisa muito importante, ports. Aqui vocês precisam entender isso aqui, tá? Ports. Você pode selecionar, você pode declarar mais de uma porta que vai ser exportada da sua aplicação. Mas Caio,
Como assim, né? Às vezes tem alguns serviços que vocês podem usar dentro de um container que ele exporta mais de uma coisa. São um conjunto de serviços que tem várias portas ali. A gente no futuro pode mexer com algumas coisas assim, então fiquem atentos no canal, tá? Mas basicamente, como aqui eu dei um expose na porta 3000, eu preciso também setar aqui a porta como 3000. Mas por que tem duas portas 3000? Porque essa porta 3000 aqui é da minha máquina host. E aí o dois pontos ele faz um paralelo com o container. Então 3000 da minha máquina vai ser igual a 3000 da máquina do container. Então ele vai fazer o bind ali. Mas Caio, tem que ser sempre a porta 3000? Não. Essa que é a parte legal. Você pode colocar, por exemplo, aqui 5000, mas dentro do container ele vai conectar com a porta 3000. Então vai aí do seu gosto, do que você precisar, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que volumes não precisa por enquanto. E e essa outra parte aqui de develop é um pouco mais avançada. Quando a gente estiver fazendo alguns projetinhos simples, né? E eu estiver usando Docker, aí a gente vai mexer mais com isso, tá? Mas, ok, deixa eu... vamos fazer um teste, né? Bom, como eu não vou utilizar nenhum serviço que use porta, né? Eu vou criar aqui um index.js e vou colocar aqui console.log rodando dentro do container. Bem legal, né? E esse autocomplete aqui, caso vocês estejam se perguntando, se chama GitHub Copilot. Ok? No caso só Copilot, né? Ele sugere alguns códigos, textos e tal, então, né? É basicamente isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai mexer um pouquinho nos comandos e como que a gente faz para executar o código dentro do container. Como ele vai pegar o código do index.js e vai passar para dentro do container, eu já quero fazer o seguinte, eu já quero fazer um node no index.js, que assim que o container subir, aqui eu não preciso fazer install e nem build, porque não precisa mesmo, né? E nem a porta, para ser bem sincero, porque eu não estou exportando nada de dentro do container que precise usar porta, né? Então, ok. Se eu vier aqui e fizer um dentro de 3, ok. Docker. Gente, agora vem os comandos bacanas, tá? Se eu fizer um docker compose up, o up ele vai buildar a imagem, ok? Como eu tenho o docker compose, ele já vai identificar o docker compose e aí a gente vai, aí eu vou explicando aqui o que significa esses comandos, tá? Então o up ele vai levantar o container, desculpa se eu falei buildar, mas ele vai levantar o container. -d detached, na verdade não vou nem usar o -d, mas saiba que o -d ele é detached. O que quer dizer isso? Normalmente, quando você executa o seu container e ele é um processo que fica preso, né? Por exemplo, a execução de uma API ou um processamento grande de alguma coisa, né? O seu terminal ele fica congelado até o processo ele terminar. Com o -d, você fala assim, amigo, executa aí e o meu terminal ele fica livre, entendeu? Então, você pode ou não querer usar esse -d, depende da sua necessidade, ok? Up, -d, build. Aí agora sim eu estou falando que eu vou buildar caso
caso eu não tenha buildado, ou não, aqui eu estou forçando buildar, porque eu uso sempre o menos menos build, porque se você mudar, dica, tá? Se você mudar o Dockerfile, você obrigatoriamente tem que buildar o seu container, porque ele precisa remontar todas as layers ali do seu container, tá? Então, assim, esse comando eu sempre rodo ele direto. Você não precisa, né? Mas esse comando meio que já tem tudo o que você precisa para poder, caso o seu Dockerfile esteja certo, né? Para você rodar o seu container, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Docker compose up menos menos build app. Se tudo der certo, ele vai, lá, aí ele começa a buildar, ele está baixando ali o Node, aqui ó, baixando do Docker IO Library a imagem do Docker 20, ele está buildando o contexto, está criando o workdir aqui, copiando os arquivos, lembra do nosso Dockerfile aqui, copy, paraná, e aí ele está rodando aqui o CMD. E aí aqui ele renomeou o nosso container, e aí ele, beleza, criou o container app, ele se atachou ao container que se chama app, porque nós colocamos isso aqui, né? E aí, dentro do container, rodando dentro do container. Viu que legal? Então a gente consegue. Eu não tô. Como é que fala? Eu não tô rodando na minha máquina mesmo, estou rodando dentro do container e tá usando o Node. Se eu vier aqui, vamos fazer uma baguncinha aqui, ó. Vou dar um run node-v para a gente ver ali o que está dentro do container. Aí a gente precisa rodar o comando de novo para ele buildar, né, as layers, e não rodou o comando node-v. Será que é node-v mesmo? Eu acho que esse comando ele não sai no output mesmo não. Eu acho que esse comando aqui não sai no output não. Mas é basicamente isso. Tem algumas coisas um pouco mais avançadas sobre a execução do container, como entrar no container e desenvolver dentro dele, porque aqui eu estou na máquina host, né? E estou executando o código dentro do container. Mas tem como você desenvolver dentro do container. Só que isso vai ter que ficar para um próximo vídeo, beleza? É isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e entendido sobre o que é imagem e container, entendido sobre o Docker Ignore, entendido sobre o Docker Compose. A gente mais para frente vai mexer com outras coisas, não se preocupem. Vou ensinar mais comandos para vocês, é só para não ficar com o cérebro carregado, beleza? Big brain demais. Mas é isso. Então, se gostaram, deixem um like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam caso vocês sejam novos, serão todos muito bem-vindos. E tenho sugestões sobre futuros conteúdos, eu vou anotar e a gente vê aí como é que faz para os próximos vídeos, beleza? Então, até a próxima, falou!